que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, né, os pensamentos e sentimentos que Baltazar, Antônio de Aquino, né, os dirigentes espirituais de nossa casa possam estar conosco também, né, nesse instante e receberem, né, o nosso respeito por permitirem que nós pudéssemos estar aqui e vocês também estarem aqui na tarde de hoje, não é? Então, conforme o Roberto falou, o nosso assunto de hoje é anjos guardiães, espíritos protetores, né, espíritos familiares. E os espíritos simpáticos vão ficar para a semana que vem, tá? Porque as perguntas são a partir da 510. Então, a gente vai tentar, né, de alguma forma, trazer aí alguma coisa nesse sentido. Eu sempre falo para vocês, né, eu gosto de, quando a gente começa a fazer o estudo do dia, eu sempre gosto de fazer assim, uma recapitulação, porque às vezes a pessoa, né, não tem o hábito de vir semanalmente à casa, e aí chega aqui, às vezes pega o assunto pela metade, fica sem compreender muito. Né? E agora também temos, né, os companheiros que nos assistem pela TV Regeneração. Então, só para a gente recapitular um pouquinho. Nas semanas anteriores, quando nós começamos a estudar o capítulo 9, né, do Livro dos Espíritos, o capítulo fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aí nós estudamos, né, outros companheiros estiveram aqui na tribuna trazendo os assuntos para o nosso entendimento. Falando sobre a penetração dos espíritos no nosso pensamento. Então, nós aprendemos como é que os espíritos conseguem penetrar em nossos pensamentos. A influência oculta desses espíritos no nosso pensamento e no nosso dia a dia. Falamos também, né, sobre possessos e convulsionários. Então, ouvimos, né, falar sobre os casos de obsessão, sobre os casos em que os espíritos ligados ao mal, né, nos fazem muito mal, né, no sentido de estarem se misturando na nossa vida de dia a dia, aqueles espíritos muito perversos, causando transtornos morais e, através desses transtornos morais, até danos físicos, né? Nos fazendo adoecer, nos fazendo nos sentir realmente sem vontade, muitas vezes, de viver e sem vontade de dizer, basta, né? Eu sou o senhor do meu pensamento. A gente acaba se deixando levar pela ação desses espíritos. E falamos também sobre a afeição, né, dos espíritos por certas pessoas, e na semana passada começou-se o assunto de anjos guardiães, espíritos protetores, espíritos simpáticos e familiares. E aí, na semana passada, quem estava aqui deve ter ouvido, né, o companheiro que fez o estudo, trazendo para nós que o nosso anjo guardião, ele está junto a nós desde antes do nosso nascimento. Então, da mesma forma, né, que aqueles espíritos que nós falamos há poucos instantes, né, nos fazem mal, Deus, na sua misericórdia, nos traz espíritos que também nos fazem bem. Né? Então, um deles é o nosso anjo guardião. E o anjo guardião, ele está junto a nós desde antes de nós nascermos. E o nosso anjo guardião é sempre um espírito superior, é sempre um espírito de envergadura moral elevada. Então, a gente, muitas vezes, fica na dúvida, será que eu tenho mesmo um anjo guardião? Mas, se nós pararmos para pensar, aqueles que não são espíritas desde o nascimento vão se lembrar, né, que nas religiões que frequentavam já ouviam falar do anjo guardião. Então, independente do credo religioso que tenhamos professado, a figura do anjo guardião
ela já é milenar, ela vem atravessando os tempos. Até mesmo antes do Cristo, né, já se falava da figura do anjo. E no Novo Testamento, a figura dos anjos é uma coisa extremamente comum. Então a gente vê, né, a citação dos anjos no momento em que Maria é avisada, né, do nascimento do Cristo. Após o nascimento de Jesus, José também é avisado por um anjo que a criança corria perigo, que ele deveria, né, sair com a criança e conduzir, né, a sua família ao Egito para evitar que a criança fosse morta pelo rei, que estava já se sentindo temeroso com a vinda do Senhor Jesus. E em diversos outros momentos da passagem do Senhor Jesus pela Terra, pelo planeta, nós vamos ouvindo o relato, né, da presença dos anjos protegendo, né, orientando, ajudando. Então, da mesma forma que tem aqueles que querem nos afastar do bem, existem aqueles que nos sustentam, que nos amparam, como esses que são citados lá no Novo Testamento e no Antigo Testamento. E a nossa página de hoje, ela já começa, né, com uma passagem de Atos dos Apóstolos falando da ação do anjo guardião, libertando Pedro, né, do cárcere. Bom, então, anjos guardiães são aqueles espíritos que são generosos, que vêm realmente para nos orientar, para nos conduzir ao caminho do bem. E quando eu comecei a estudar as questões, né, de 499 até a 510, eu falei, mas semana passada já falaram tudo de anjo guardião, eu vou ter que falar de anjo guardião de novo, né? Mas aí eu consegui entender que não é de novo, né? Nós vamos falar, sim, um pouquinho do anjo guardião, como nós estamos falando, mas a gente começa a observar que Kardec, ele começa a colocar o anjo guardião, né, também como um espírito protetor. E vai falando dos demais espíritos protetores que nós temos ao longo da vida e que muitas vezes não damos muita atenção. Quando somos espíritas, nós até conseguimos, em parte, né, compreender os espíritos protetores, mas a gente sempre tem dúvida, né? Principalmente nós, trabalhadores da casa espírita, que a gente fica assim, é o anjo guardião, é o espírito protetor, é o guia, né? A gente acaba muitas vezes confundindo a ação desses espíritos junto a nós. E Kardec, quando ele traz esse capítulo, ele quer que nós pensemos nisso, a diferença que existe da proteção do anjo guardião, do espírito protetor, do espírito familiar e daqueles espíritos que nos são simpáticos, não é? Que, conforme será visto na semana que vem, nós temos os espíritos que são simpáticos para nos conduzir ao bem, mas também tem aqueles que são simpáticos para nos conduzirem ao mal. E isso vai depender, né, daquilo que nós temos de pensamento, daquilo que nós temos lá no nosso interior, né? Então, se somos bons, teremos os espíritos simpáticos a nos conduzir no caminho do bem. Agora, se temos o nosso pensamento pervertido, teremos espíritos simpáticos a nos conduzirem no caminho do erro. Bom, e aí, nós vamos aqui caminhando com as perguntas, né, para que nós possamos desenvolver o assunto da tarde de hoje. Então, a primeira pergunta, né, que Roberto trouxe para nós é Kardec perguntando se o espírito protetor, né, está constantemente conosco, né? Se não haverá algum momento em que
sem nos abandonar, ele nos perca de vista. Então, existem momentos na vida da gente em que não existe a necessidade de termos ali um anjo guardião, porque o anjo guardião não é nossa babá, né? A gente tem que pensar nisso. O anjo guardião não é babá. Então, nas coisas do dia a dia, né, em acordarmos, fazermos as nossas refeições, irmos para o nosso trabalho, não vai ter o anjo guardião nos paparicando, vamos dizer assim. Mas, a partir do momento em que, nessa nossa rotina do dia a dia, nós nos sentimos em perigo, aí o anjo guardião, com certeza, né, vai estar ao nosso lado para nos defender, para nos orientar, para tentar nos afastar daquele momento difícil pelo qual nós estejamos passando. Mas, fora isso, nós temos que caminhar, nós temos que seguir adiante, né, usando o nosso livre-arbítrio, usando as nossas forças para podermos vencer. Nós não somos espíritos imortais, nós não estamos aqui no nosso planeta Terra, né, para aprendermos a progredir, né, através das nossas ações diárias, através das nossas ações no bem, nos tornarmos espíritos melhores. Então, se o anjo guardião vai fazer tudo para nós, qual vai ser o nosso mérito, não é? Então, nós precisamos aprender a caminhar sozinhos, sabendo que no momento em que efetivamente precisarmos, teremos o nosso anjo guardião junto a nós. E não só o anjo guardião, né? Os outros espíritos protetores também. E aí, na pergunta seguinte, Allan Kardec pergunta se, num determinado momento da nossa existência, nós vamos prescindir do anjo guardião. E o Espírito diz, sim, quando nós conseguirmos, né, alcançar um grau de poder a conseguirmos caminhar sozinhos, a discernirmos o bem do mal, né, e podermos dizer, não, agora eu consigo caminhar com as minhas próprias pernas. E aí, quando nós passamos a pergunta 501, né, nós vamos vendo aí nessa pergunta a ação, né, que acontece com Pedro. O Kardec perguntou aos espíritos por que a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta e por que, quando nos protegem, não o fazem de forma ostensiva, né? E o espírito, entre o conteúdo total da resposta, ele diz assim: a ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o vosso livre-arbítrio, pois, se não tivesses responsabilidade, não avançaríeis no caminho que deve conduzir-vos a Deus, né? O homem, não vendo seu protetor, entrega-se às suas próprias forças. Todavia, o seu guia vela por ele e, de tempos a tempos, chama-lhe a atenção para que se previna dos perigos. Então, quando Pedro, a narrativa aqui da nossa página de harmonização, foi preso, né, por Herodes, ele estava no cárcere, né, algemado, com os guardas a tomarem conta, né, de Pedro, porque temiam a ação dos apóstolos, então foram colocados vários guardas na prisão para tomar conta de Pedro. Pedro estava lá no cárcere em meditação, provavelmente fazendo as suas orações, né, pedindo forças, pedindo ajuda, para que ele pudesse se manter em equilíbrio, provavelmente, né, pensando no exemplo do Mestre Jesus. E o anjo, né, guardião, aparece e diz a Pedro: Pedro, se prepara que nós vamos sair daqui, né? E, à medida que Pedro se levanta, as correntes são partidas, eles passam pelos guardas que não percebem. A eles, o portão é aberto, conforme aqui no texto, e o anjo está sempre ali,
ao lado de Pedro. Mas quando ultrapassa esse perigo maior, e Pedro está confabulando com o anjo, e que ele olha, cadê o anjo? Já havia desaparecido. Porque naquele momento já não existia mais o perigo, a necessidade dele estar ali, ao lado de Pedro. E deu a Pedro a oportunidade, como fala aqui, dele caminhar com as suas próprias pernas, no sentido de estar mais atento, né, para não ser preso novamente. E aí Pedro se dirige aonde estão alguns discípulos, que dizem para ele: Pedro, aqui não é seguro, você vai ser pego de novo. E aí ele, né, obviamente, atendendo ao bom senso, ele sai daquele lugar para que ele não pudesse, né, novamente ser preso por Herodes, porque Herodes estava mandando matar a todos os discípulos. Então, a mesma coisa acontece conosco. Nós temos que estar atentos àquilo que nós fazemos, para no momento em que, né, estivermos praticando uma ação, não é, estivermos passando por um momento de dificuldade e chamarmos a ajuda do nosso espírito, do anjo guardião ou do espírito protetor, a ajuda vai vir, mas depois eu tenho que caminhar com as minhas próprias pernas. E o grande detalhe, se nós, não é, recapitulamos, não foi no início, a ação oculta dos espíritos em nosso pensamento, a influência desses espíritos sobre nós vamos recordar que se eu atuo no bem, eu terei sempre bons espíritos junto a mim. Se eu atuo no mal, eu terei sempre espíritos endividados, né, espíritos equivocados como eu, também a me assistirem. E aí, eu passo por um momento em que o anjo guardião ou os espíritos protetores que estão ao meu lado me protegem, me orientam, e passado aquele momento crítico, eu começo a fazer coisas que me comprometam, não é, moralmente. Esse anjo guardião vai ficar o tempo inteiro indo e vindo junto de mim? Não, ele vai dizer: espera aí, né? Está aprontando? Deixa eu ficar de longe e ver, né, se ele realmente tem condições de dar conta, não é, disso tudo que ele está fazendo. Por isso que muitas vezes nós dizemos: eu estou abandonando a própria sorte, eu faço as minhas orações e nada acontece. É porque muitas vezes a gente só pede, mas a gente não está fazendo nada, né, para mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. E aí acontece isso, né? O nosso anjo guardião fica, não é nos experimentando, mas deixando, né, que cada um de nós caia, né, rale o joelho, se levante para aprender a seguir em frente. Bom, aí mais adiante, Kardec pergunta aos espíritos, deixa eu achar aqui, que a letra é pequena, eu acabo me perdendo. O espírito protetor, que consegue conduzir seu protegido ao bom caminho, experimenta um bem qualquer para si mesmo? Nós, né, como pais, como responsáveis, quando os nossos filhos fazem coisas boas, a gente não se sente feliz? Então, o anjo guardião é a mesma coisa, né? Ele vai se sentir feliz porque ele viu que nós progredimos, que nós prosperamos, né? Mas não aquela alegria da vaidade, do orgulho, porque lembra, ele já é espírito superior. Então, isso para ele não importa, não é? Bom, e aí, mais à frente, ele diz assim, se esse mesmo anjo guardião se lamenta, né, com as nossas quedas. E o espírito respondeu a Kardec, ele se lamenta e se deplora, mas não sofre como nós enquanto encarnados. Ele se apieda
de nós. Mas nós, quando o nosso filho, nosso tutelado, o nosso esposo, a nossa esposa, né, cometem um delito, uma coisa grave, nós, né, nos mortificamos. A gente não consegue, muitas vezes, nem seguir em frente. Não é o caso, né, do anjo guardião e do espírito protetor. Tá? E aí, na 504, Kardec perguntou aos espíritos se nós podemos saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo guardião. Aqui ele já começa a falar, ó, espírito protetor ou anjo guardião. Tá? E o espírito responde: como quereis saber o nome que para vós não existem? É porque muitas vezes o nome dos anjos guardiães e dos nossos espíritos protetores são nomes que não nos são familiares. Quando eu li isso, eu falei assim, deixa eu pensar. Eu lembrei, sabe de quem? André Luiz. Gente, vocês já viram nos livros de André Luiz o nome dos espíritos protetores? Glúbio, ou Gúblio, uma coisa assim. Gente, eu nunca ouvi esse nome. Se alguém ouviu, é porque leu André Luiz, porque a gente não conhece. E assim como esse nome, né, tantos outros nomes que para nós não são familiares. Então a gente está acostumado com João, Maria, José, Pedro. Esses nomes são familiares. E aí, né, na questão seguinte, o espírito protetor, o espírito responde a Kardec que a gente pode dar o nome que a gente quiser ao espírito, que ele vai atender. Porque o que atrai o espírito, a gente viu nas outras semanas, é o quê? É o nosso pensamento. Então, da forma que nós o chamarmos, ele virá. Podemos até chamar anjo guardião, espírito protetor, que ele vai vir. Né? Então, a gente não precisa dar um nome, né, específico a esse espírito. Dona Ivone Pereira, eu sempre falo dela, né, que eu gosto muito dela. Ela conta no livro Recordações da Mediunidade que ela, numa das suas viagens, né, como espírito, ela se sentiu numa situação de grande perigo. E tinha sempre um espírito que a acompanhava. E ela até comenta que esse espírito protetor é um espírito muito simples na sua apresentação pessoal. Né? E ela tinha grande curiosidade de saber o nome dele. E ela, nesse dia, né, em que ele a ajuda a sair dessa situação de perigo, ela pergunta, qual é o seu nome? Aí ele diz, mas para que você quer saber o seu nome? Eu quero saber o seu nome, qual é o seu nome? Me chama de José. Aí ela mesmo narra, eu tenho certeza que o nome dele não era José, né? Mas, já que ele quer que chame de José, então eu vou chamar de José. Né? Porque, como ela fala, né, e Kardec, o nome não é importante. Né? O importante é o pensamento que nós enderecemos a esses espíritos. Bom, e aí, vamos lá, vamos seguindo. A pergunta 505 é essa dos espíritos que dão, né, nomes que muitas vezes não nos são conhecidos. Bom, 206. Quando estivermos na vida espiritual, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, pois frequentemente o conheceis antes de estar encarnados. Então, quando eu li, né, essa pergunta, eu também me lembrei, né, de André Luiz, e grande maioria conhece, aqueles que estão chegando agora na doutrina, com certeza não conhecem nesse momento, mas conhecerão, né, porque terão a oportunidade de ler o livro Missionários da Luz, em que fala-se da reencarnação de Segismundo. E André Luiz narra
a história, né, desse espírito e que está próximo à sua reencarnação e todo o trabalho que a espiritualidade tem para que esse espírito possa reencarnar com segurança. E tem um espírito em especial, um espírito protetor de Segismundo, que se chama Herculano. E Herculano era amigo de Segismundo da existência, né, de existências anteriores. E pela questão da amizade, né, do carinho que tinha por esse espírito, mesmo ele já sendo um espírito de envergadura moral elevada, né, sendo um dos seus espíritos protetores, ele está ali, né, junto de Segismundo, com todo o carinho, com toda a delicadeza possível, né, preparando o reencarne desse irmão, né? Então, a gente vê que, pela narrativa de André Luiz, que isso, né, que Kardec traz para a gente é a realidade. Então, quando nós regressarmos ao mundo dos espíritos, nós teremos a oportunidade de reconhecer esses espíritos que tanto fizeram por nós. Por quê? Né, conforme nós já falamos aqui em outros momentos, e os companheiros que estiveram aqui na tribuna nas semanas anteriores também comentaram. No momento do sono, nós nos afastamos do corpo. Né? Nós temos a oportunidade de sonhar. Muitos nem lembramos dos sonhos, não é? Mas alguns de nós conseguimos lembrar dos sonhos ao acordarmos de manhã. E se a gente para e analisa aquilo que nós sonhamos, muitas vezes nós vemos pessoas nos nossos sonhos que a gente não lembra do nosso dia a dia, da nossa convivência. Então, no momento do desdobramento do sono, nós temos a oportunidade de estarmos com esses espíritos, com o nosso anjo da guarda, com os espíritos que são nossos protetores, que nos são caros, mas, quando voltamos para o corpo, esquecemos. Mas, quando desencarnarmos, eles vão estar lá nos esperando, vão estar lá nos aguardando, né, para que nós possamos ser encaminhados aí aos locais em que seremos acolhidos, às colônias espirituais, para podermos nos recompor, nos retemperarmos e podermos, né, vivenciar no dia a dia, na vida espiritual, condições melhores do que aquela em que estivermos desencarnados. Né? Então, isso é bastante interessante. Bom, vamos lá. A pergunta 507, Kardec pergunta assim: os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Dentre eles, podem encontrar-se os medianos? Um pai, por exemplo, pode se tornar o espírito protetor de seu filho? Isso é uma coisa que a gente sempre se questionou, né? Eu sempre tive essa preocupação, né? Será, né, que aqueles que me antecederam no retorno à vida espiritual hoje velam por mim, né? A gente fica pensando, quem não tem mais o pai, a mãezinha, os avós, né, aqueles familiares mais próximos, os amigos, a gente pensa, será que eles realmente podem estar sendo meus espíritos protetores? Pode, né, conforme a resposta, mas depende. Se os espíritos tiverem condições para isso. Se eu sou, né, ou melhor, se eu fui uma criatura, enquanto eu estava aqui encarnada, que nunca pensei na vida espiritual, nunca me dei conta de que fui espírito, fui uma pessoa extremamente apegada, né, às coisas materiais, desencarnei. Será que eu já vou ter condições de ser espírito protetor de um familiar meu?
Provavelmente não. E aí, como a gente não sabe disso, a gente muitas vezes faz o quê? O familiar desencarna pelas ideias errôneas que nós temos, não é? Em nossos pensamentos, achamos que morreu, virou santo. E aí a gente começa a achar que aquele familiar, que aquele amigo pode resolver todos os meus problemas. E aí, ao invés de eu estar fazendo as minhas orações direcionadas ao meu anjo guardião, a Jesus, a Deus, eu começo a pedir favores àquele meu familiar. E aí, o que vai acontecer? Aquilo que a gente tem visto nas semanas anteriores. Vai arranjar um problema. Porque o familiar não vai conseguir descansar lá no plano espiritual, descanso no sentido de despertar, né, para a realidade do mundo espiritual, fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui, ouvir acerca, né, da vida de espírito, das possibilidades que ele tem como espírito, e vai, muitas vezes, voltar para o lar. Porque a gente chama tanto, a gente pede tanto a nossa vozinha que ajude a gente a resolver aquele problema com o filho, com o marido, né, com as nossas próprias limitações. E aí começam aquelas perturbações, né? Começam a gente começa a sentir aquele ambiente pesado, às vezes a gente está dentro de casa, começa a se arrepiar, começa a ter um monte de, né, influências, porque nós estamos conduzindo as nossas orações, conduzindo os nossos pensamentos de forma errada, achando que aquele nosso familiar, aquele nosso ente querido, vai poder nos ajudar. Mas, obviamente, se nós, enquanto estávamos encarnados, trabalhamos no bem, tínhamos noções da vida espiritual, estávamos sempre ligados aos benfeitores espirituais, éramos pessoas positivas, pessoas que estávamos sempre agindo conforme o Senhor Jesus nos ensinou, fazendo o bem sem olhar a quem estivéssemos fazendo o bem, é muito mais fácil que esta pessoa, esse familiar, esse amigo, possa, de alguma forma, nos proteger. Mas isso é mais difícil que nós consigamos avaliar, não é? Então, a gente tem que permitir que essa ajuda aconteça de forma oculta, como como foi os estudos das semanas anteriores. Se o familiar, o amigo puder nos ajudar, ele vai nos ajudar normalmente, naturalmente, sem a necessidade de nós estarmos fazendo as evocações, pedindo para que aquele familiar, aquele amigo, nos auxilie. Então, eu estou falando isso para vocês, não era nem minha intenção falar, mas é para que nós tenhamos esse entendimento. Nós ainda temos os nossos equívocos, as nossas dúvidas. Então, a gente não pode julgar como que vai ser ou como foi o retorno daquele ente querido ao mundo dos espíritos. Então, para que ele possa ficar lá, evoluindo, aprendendo, é melhor que nós não façamos as nossas evocações, não façamos os nossos chamamentos a esses espíritos. Bom, aí mais à frente, na 508, Kardec perguntou assim: os espíritos que deixaram a Terra em boas condições sempre podem proteger aqueles que eles amam e que sobrevivem a eles? Então, aquilo que nós falamos, o poder deles é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de agir. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral também têm seus espíritos protetores?
Sim, gente, né? Claro que tem, porque cada um de nós vai ter o seu anjo guardião, não importa, né, que sejamos aquelas pessoas extremamente bondosas, extremamente evoluídas, ou aqueles que nascemos ainda em estado de selvageria. Deus é bom, é justo e dá a todos a mesma oportunidade. Mas é como ele fala né, ao longo aí da resposta. Cada um de nós vai ter o anjo guardião que seja coerente com aquele momento em que nós estamos vivendo. Então, alguém que está lá num estado de selvageria, como ele diz, de inferioridade moral, não precisa ter, né, um anjo guardião com a envergadura moral de Jesus. Pode ter um anjo guardião que seja um espírito superior, né, mas que, vamos dizer assim, esteja começando na tarefa, né, que ainda esteja num grau de elevação não tão sublime quanto Jesus, mas que possa estar a conduzir esses irmãos. Então, Deus não deixa nenhum de nós órfãos, né, de proteção. Aí, deixa eu ver aqui a outra pergunta, tem que chegar aqui de pertinho. Ele fala aqui, né, ainda nessa pergunta, mesmo tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós, podeis, por vossa vez, tornar-vos o protetor de um espírito que vos seja inferior. Quando eu li isso, eu falei, eu vou poder ser anjo protetor, anjo guardião de alguém? Aí esse alguém está lascado. Porque, gente, a gente ainda não é tão equivocado, mas isso é um chamamento, gente, para cada um de nós, né? A responsabilidade que nós temos. Por quê? Né? A gente tem que pensar o seguinte, todos poderemos ser, né, guardiães, protetores, no caso, não anjo guardião, aquele que está lá no topo, mas todos poderemos ser protetores de outros, né, que estão começando na caminhada. E para que possamos estar nessa condição, temos muito que orar e vigiar as nossas ações. Porque senão, como é que nós vamos proteger outras criaturas? Como é que nós vamos, né, orientar outras criaturas? Eu peguei da semana passada, passei aqui para não ficar folheando o livro. Olha só a missão do anjo guardião, né, que os espíritos falaram a Kardec. Nos conduzir, né, ou conduzir as criaturas no bom caminho, ajudar, né, as criaturas com seus conselhos, consolar, né, essas mesmas criaturas nas suas aflições, sustentar a coragem, né, delas nas provas da vida. Será que a gente consegue tudo isso? Não, né? Temos muito que aprender. Podia até dizer para vocês que a gente consegue. Não, não consegue não, gente. É muito difícil. Então, a gente tem que se preparar para o momento em que tivermos que ser protetores de alguém. E qual é o melhor treino para nós? Agora, enquanto estamos aqui encarnados, que a gente possa treinar dentro do nosso próprio lar, dentro do nosso próprio ambiente de trabalho, dentro da casa espírita, enfim, né? Onde nós tivermos os nossos círculos de relação, que a gente possa treinar tudo isso, né? Então, para que o meu discurso não seja vazio, eu não posso dizer para o outro, seja bom, e eu ainda manter-me, né, na situação de equívoco. Siga os meus conselhos, mas não faça o que eu faço, né? Eu tenho que dar o exemplo. E, da mesma forma, como é que eu vou consolar alguém se, na menor coisa que me aconteça, eu me desespero?
né? Eu entro em pânico, eu entro em processo depressivo, eu, né, deixo me abater de todas as formas. Até eu conseguir ser, né, protetor, vai levar muito tempo. Né? Então, nós temos que praticar as boas ações aqui, enquanto nós estamos encarnados, para no momento, né, do retorno ao mundo dos espíritos, nós termos condições de agir também, né, da mesma forma com aqueles que confiaram em nós e que, né, estão lá nos dando a oportunidade de agir. Muitas vezes vocês devem estar pensando aí, né? E realmente vai ser muito difícil. Mas a gente tem que começar com o primeiro passo, né? Qualquer jornada a gente começa com o primeiro passo. E eu sempre me lembro de André Luiz. A gente, né, vê André Luiz hoje, quando a gente fala em André Luiz, muitas pessoas acham assim, ai, André Luiz. Não, André Luiz era igualzinho a gente. Equivocado, né? Tinha lá os seus deslizes, mas ele tinha vontade, ele tinha proatividade. Né? Eu lembrei dessa palavra porque hoje de manhã a gente, né, ouviu, né, no cursinho que a gente está fazendo aqui no horário da manhã, a palavra proatividade. Então, André Luiz, ele chega lá, no mundo espiritual, né, quando ele desencarna, e ele, né, faz o quê? Olha para um lado, olha para o outro, gente enferma, né, vê todo mundo trabalhando, e ele, né, ele quer ajudar. Ele era médico, mas ele faz o quê? Os espíritos estão lá, né, como se estivessem vomitando, né? Não lembro exatamente a expressão que ele usa. E ele faz o quê? Ele vai, pega o pano de chão, o esfregão, e vai limpar o chão. Então, nós, né, temos que, de alguma forma, aprender a fazer, né, o bem, a sair de dentro de nós, sairmos da nossa zona de conforto e começarmos a praticar uma boa ação. E de limpar o chão, ele foi galgando maiores degraus, maiores responsabilidades para poder, né, ser esse espírito que tanto nos esclareceu e tanto nos esclarece acerca do mundo espiritual. Né? Então, assim temos que ser todos nós. Né? Estarmos fazendo o bem para podermos alcançar a simpatia desses espíritos. E aí, a última pergunta, Kardec pergunta aos espíritos assim: quando o pai que vela por seu filho reencarna, né, aquele pai que conseguiu ser um espírito protetor, ainda continua velando por ele? E o espírito respondeu assim: é mais difícil, mas ele pede, num momento de desligamento, a um espírito simpático para assisti-lo nessa missão. Né? Então, nós, né, podemos não mais ter condições, né, de estarmos protegendo os nossos filhos quando tivermos que reencarnar. Mas, enquanto estamos aqui, quando a gente adoece, quando a gente tem um problema sério, a gente não pede àquela pessoa que a gente mais confia: toma conta do meu filho, toma conta da minha família. Né? Eu, pelo menos, faço isso. Quando eu adoeci, que fiquei realmente numa situação confusa e complicada, como eu digo, eu fui para quem eu confiava, né? Que é a minha irmã. E, irmã, você toma conta da minha filha se algo mais grave acontecer comigo. Porque você confia, você sabe, você conhece, você sabe como é que dá educação aos filhos também, como é que orienta a família. Então, você confia, você não vai pegar, né, aquilo que você tem de melhor e dizer assim para qualquer um: ó, toma conta, porque, né, toma conta. A gente vê tantas famílias, né, que os traficantes estão tomando conta dos filhos, porque a gente não tomou, né, o devido cuidado. E aí botou o filho
para essas pessoas equivocadas tomarem conta. Então, da mesma forma, acontece quando nós estivermos no mundo dos espíritos, protegendo aqueles, não é, nossos amores, e tivermos que reencarnar. Então, nós vamos pedir a um espírito que saibamos que tenha condições de auxiliar, não é, que tome conta do nosso filho, que tome conta da nossa família. Bom, quando eu estava fazendo o estudo dessas perguntas, o pensamento da gente, eu acredito que todos sejam assim, a gente vai, né, a muitos momentos, a muitos lugares, a muitos estudos, para a gente conseguir trazer, né, as informações a vocês. Nem sempre é aquilo que vocês querem ouvir, mas são as informações que falam mais fundo para nós. E eu lembrei, né, de Kardec, da experiência do próprio Kardec, quando ele estava ainda, né, iniciando os seus estudos em torno da codificação, e que ele fala, né, ele traz para a gente duas informações acerca de espírito protetor e acerca de anjo guardião. Né? Isso a gente encontra no livro Obras Póstumas. E quando ele fala, né, do espírito protetor, ele se dirige ao espírito e pergunta assim: no mundo dos espíritos, algum haverá que seja para mim, né, um bom gênio, um bom protetor? Né? E aí o espírito começa a falar, né, trazer para ele a ideia do protetor. E aí ele diz: sim, será um espírito de algum parente ou de algum amigo? Aí ele diz: não, nem uma coisa nem outra. Porque o próprio Kardec, né, tinha as mesmas dúvidas que nós temos. Né? E aí Kardec pergunta assim: terei algum meio de o invocar? E qual é esse meio? Né? E o Espírito responde assim para ele: ter fé viva e chamá-lo com instância. Né? Então, o Espírito que responde a Kardec, falando acerca do Espírito protetor, ele já diz a Kardec: temos que ter fé viva, né? E confiança nesse Espírito bondoso, nesse anjo guardião, ou nesses espíritos que nos assistem a todo momento, seja nos trabalhos que nós fazemos na casa espírita, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, porque não existem protetores somente nosso, né, pessoal. Existem os protetores que protegem as casas espíritas. A gente aqui não tem, não é? Os nossos trabalhadores espirituais que protegem a nossa casa, Baltazar, Antônio de Aquino, Dr. Erma, né? Tantos outros espíritos bondosos que nos assistem. Nós temos os protetores das cidades, os protetores dos países. Nós temos Jesus, que é o protetor, né, do nosso planeta, Ismael, que é o protetor do nosso país, e por aí vai. Né? Então, por uma questão de hierarquia, a cada degrau, vamos dizer assim, de responsabilidade, tem um espírito que consegue manter, né, a ordem, consegue manter tudo em equilíbrio. Mas, para que nós possamos ter, né, o apoio, o amparo e a proteção desses espíritos, nós temos que fazer a nossa parte. Eu sei que a gente já tem ali só um minutinho para terminar, mas Antônio de Aquino fala assim para a gente no livro Inspirações do Amor Único de Deus, quando ele fala, né, do anjo guardião. Ele diz assim: Deus, em sua bondade, quis que aprendêssemos a orar confiantemente, e por isso mesmo não nos declara o nome
desse espírito generoso, né, que é o nosso anjo guardião, de imediato. Geralmente, deixa que nós aprendamos a orar, a pedir, a solicitar, a implorar mesmo, até que aprendamos a dizer: eu confio, eu aceito, eu tenho a certeza do amparo dessa alma de escola junto a mim. Né? Então, é isso que a gente precisa, não é, na tarde e noite de hoje, aprender e entender. Nós nunca estamos sós. Né? Onde quer que estejamos, mesmo que o nosso anjo da guarda, aquele que está lá no topo, né, da lista, não esteja junto a nós naquele momento, os outros que estão abaixo vão estar a nos proteger. Mas para isso, nós precisamos orar, pedir, confiar, não é, no amor desses espíritos por nós, para podermos fazer por merecer essa proteção. Não é? Então, que os bons espíritos, que Jesus, não é, possa continuar envolvendo a cada um de nós e que os nossos protetores, os nossos anjos guardiães também, né, recebam, né, o nosso carinho, o nosso respeito, pelo fato de estarem sempre junto a cada um, né, trazendo sempre muita paz aos nossos corações. Muita paz, meus irmãos.